Nesta edição do Magazine do Triatlo, vamos à Vila de Caminha, onde teve lugar mais uma ronda do Campeonato Nacional de Grupos de Idade. Foi a segunda edição do Triatlo Longo de Caminha, que contou com um grande número de triatletas espanhóis. A Vila de Caminha, localizada no distrito de Viana do Castelo, é um concelho acolhedor e hospitaleiro. Os recursos naturais são de grande beleza e o património histórico de elevado valor. A cultura e as tradições locais conservam ainda uma genuinidade invulgar. Foi este cenário que acolheu mais uma edição do Triatlo Longo de Caminha. O Triatlo Longo de Caminha começava então com uma volta de 1900 metros, com os atletas a nadarem a favor da corrente no Rio Minho. Depois seguia-se uma dura entrada na Serra de Arga. O ciclismo, claramente o segmento mais duro para os atletas. Eram 2 voltas para totalizar então os 90 km, mas com uma altimetria bastante significativa neste Triatlo Longo de Caminha. Por fim, a corrida final, uma volta num percurso de ida e volta, mas que no regresso obrigava então os atletas a correrem contra o vento. A Vila de Caminha acordou então para uma manhã algo nublada, ainda com alguma chuva à mistura, mas nada que acabasse por intimidar os muitos atletas que marcaram presença neste Campeonato Nacional de Grupos de Idade de Triatlo Longo. Como é de esperar, sempre muita preparação para todos estes atletas que, para a fase inicial da prova, o segmento de natação, eram então embarcados para o meio do Rio Minho. Aqui o vemos já a entrarem para o ferry que faz então esta travessia do Rio Minho e que desta vez serviu para deslocar todos os participantes até à zona da linha de partida. Como se pode ver, muita gente animada, apesar do enorme desafio que iam encontrar neste Triatlo Longo de Caminha. Ora, dá para observar pelas imagens que a manhã estava de facto algo nublada, algo chuvosa, mas nem por isso a energia deixava de ser contagiante nestes instantes iniciais da prova do Triatlo Longo de Caminha. Ora, uma partida um pouco diferente. Aqui ainda vemos os instantes em que os atletas saltam para dentro da água, para dentro do Rio Minho, onde depois iriam então percorrer os tais 1900 metros de natação, já a favor da corrente. Esta seria claramente a fase menos complicada da prova, pelo menos para a grande maioria dos atletas que marcaram presença em Caminha. Já se esperava que os mais fortes da natação conseguissem, de facto, ao longo destes 1900 metros, garantir alguma vantagem. Foi isso mesmo que acabou por suceder, mas diga-se de passagem que nestas provas de triatlo longo, claramente a natação acaba por ter um peso menos preponderante do que os demais segmentos, nomeadamente o ciclismo, que, recorde-se, neste caso são de 90 km, e também o segmento de corrida, o segmento final, que aqui nestas provas de triatlo longo acabam por ser na chamada normalmente distância de meia maratona, ou seja, cerca de 21 km. Como seria de esperar, Tiago Maia, o atleta do Sport Lisboa e Benfica e que tinha aqui a sua estreia no longo, no triatlo longo, era o seu primeiro Alpha Ironman, se quisermos, ele que está claramente mais habituado às distâncias de triatlo olímpico e de triatlo de sprint, acabaria então por ser o primeiro a sair da água ao final da natação. O atleta do Sport Lisboa e Benfica garantia então aqui alguma vantagem nesta fase inicial. Tiago Maia fazia então a natação, os 1900 metros de natação em 20 minutos e 42 segundos. 1 minuto e 17 segundos depois chegava Nuno Piteira do Cai na Água, o segundo a sair da água. Aqui o vemos já nas imagens. Chegava então com menos de 2 minutos de desvantagem para o líder. Ora, por esta altura Tiago Maia estava ainda bastante entusiasmado. Sabia que tinha agora 90 km bem duros para vencer no segmento de ciclismo. Fábio João Azinheirinha do Garmin Olympic de Oeiras era o terceiro a chegar a terra firme, já com registro de 22 minutos e 38
28 segundos. Ora, por esta altura víamos também Bruno Freitas, o homem do Ludens do Machico, o El Bombom Sport Bar, o atleta madeirense que na prova da Lauri Silva tinha sido então o segundo mais rápido. Vimos também ali a líder da prova feminina, Mar Vilar Zamuz, ela que desde muito cedo conseguiu garantir aqui a liderança da prova. Destaque também para o número de atletas femininos que competiram pela Associação Académica de São Mamede. Clube a apresentar aqui vários elementos na discussão para os lugares cimeiros do Campeonato Nacional de Grupos de Idade. Estamos já então a ver Tiago Maia no ciclismo, ele que desde muito cedo foi forçando o andamento para chegar então ali à Serra d'Arga. Essa era claramente a principal dificuldade desta prova de triatlo longo de caminha. Por ali ainda ia dando um olhinho para a concorrência, mas a realidade é que os seus principais adversários tinham saído com alguma diferença do atleta do Benfica. Desde logo o seu colega de equipa, Bruno Pereira, que na temporada passada tinha sido o primeiro a cruzar a linha de meta naquela que foi a edição inaugural do triatlo longo de caminha. Ora, Bruno Pereira terminou a natação com 23 minutos e 16 segundos, o que significava que saía então com uma diferença ainda razoável para o seu colega de equipa. Aqui vamos vendo já Bruno Pereira que assim que começou a chegar à subida foi recuperando terreno depois de ter saído ali atrás de Nuno Piteira, Fábio Azinheirinha, Bruno Freitas. Entretanto, o atleta do Sport Lisboa e Benfica que temos ali nas imagens foi calmamente garantido aqui alguma vantagem sobre os seus adversários, mas na frente da prova ia continuando o Tiago Maia, que continuava a impor um ritmo extremamente elevado, dificultando também a aproximação do seu adversário nesta prova. Ali um alto momento em que Nuno Piteira do Cai na Água é então também ultrapassado por Bruno Pereira do Sport Lisboa e Benfica. Aqui já em plano temos imagens de Tiago Maia que para já continuava a trabalhar de forma isolada, ele que andou, na verdade, sempre isolado ao longo de toda a prova. Mas o benfiquista era também um dos menos experientes nesta distância de triatlo longo e isso muitas vezes traduz-se numa maior dificuldade na gestão de esforço ao longo da prova. Recordo que este segmento de ciclismo era especialmente duro, com os atletas a terem que subir até à Serra d'Arga, o que acabava por ser extremamente exigente para as pernas, principalmente para quem ainda tinha uma meia maratona para percorrer no final da prova. Ora, as condições climatéricas também não ajudaram. No topo da Serra d'Arga havia efetivamente algum nevoeiro, o piso estava também algo molhado, o que obrigava também os atletas a terem especial cuidado na descida da serra, já que aí em que a descida, apesar de não ser especialmente técnica, mas com o piso molhado, obrigava claramente os atletas a terem muita atenção no percurso que iam fazendo. Já sabia que no ciclismo havia quem tivesse também menos dificuldade em trepar a Serra d'Arga e vamos ter a oportunidade de ver também um dos homens que claramente se assumia como uma das referências aos lugares cimeiros. Aqui está Rafael Gomes, da Associação Mozinha Ventura Grupo Valco Before, o triatleta português, especialista também nas longas distâncias, começava agora a recuperar no segmento de ciclismo dos cerca de 3 minutos de desvantagem que tinha para o líder da prova no segmento de natação. Ora, Rafael Gomes foi recuperando terreno ao longo do ciclismo, tentando aproximar-se ali dos homens da frente à medida que a prova ia decorrendo. Aqui já a zona em que os atletas chegavam então ao cimo da Serra d'Arga e depois numa clara gestão também cuidada do esforço, aproveitando já a descida, mas sempre com muita atenção, uma vez que, tal como já mencionámos, a estrada se encontrava algo molhada e também por isso mais perigosa. Por esta altura vemos também Jorge Duarte, que na temporada passada tinha sido segundo e vinha em clara perseguição dos homens da frente, ele que saiu com cerca de 5 minutos de diferença para Tiago Maia na natação.
No setor feminino, a espanhola Mar Vilar continuava sem dificuldade em pôr o seu ritmo nesta prova de triatlo longo e conseguia então ir garantindo a liderança. Ela que, recorde-se, tinha sido a primeira a emergir da água ao final de cerca de 26 minutos. No segmento de ciclismo, a espanhola foi sendo também muito forte, foi a mais rápida a percorrer os 90 km e com isso acabaria por cimentar então a sua liderança na prova. Ora, atrás de si as coisas iam alternando um pouco, com as diferentes atletas femininas a mexerem também aqui um pouco na classificação da prova nesta altura, quando ainda estávamos a percorrer os cerca de 90 km do ciclismo. Vemos também Sara Teixeira, atleta do grupo desportivo Corticeiras. A atleta madeirense ia tentando fugir a Ângela Fernandes, que vemos aqui nas imagens, e que trazia 4 minutos de desvantagem então para a atleta que seguia à sua frente, mas, como iremos ver, acaba por conseguir ultrapassar a atleta madeirense, recuperando então no segmento de ciclismo essa desvantagem. Ora, quem também esteve muito forte no ciclismo foi Teresa Cardoso, do Oli Clube dos Galitos. Ela que tinha saído da água também com cerca de 31 minutos e 50, foi galgando lugares na classificação feminina para ser uma das mais rápidas a percorrer os 90 km de ciclismo e que incluiu então a subida por 2 vezes à Serra d'Arga. Ora, por esta altura, Tiago Maia estava ainda bastante entusiasmado e ali na subida com muito apoio das gentes de Caminha, que não quiseram perder pitada da passagem dos atletas pelo topo da Serra d'Arga, e Tiago Maia lá ia, procurando também manter-se bem hidratado ao longo de todo o segmento. Ele que por esta altura ainda era só sorrisos, mas claramente já um trabalho difícil para o atleta do Sport Lisboa e Benfica. E falando em Benfica, tínhamos então aqui o seu colega de equipa, Bruno Pereira, a tentar por esta altura reduzir cada vez mais a diferença que o separava de Tiago Maia. Recorde-se que Bruno Pereira na temporada passada tinha sido precisamente o vencedor da edição inaugural do triatlo longo de Caminha. Ainda assim, Bruno Pereira vinha forçando o andamento, mas já sabia que não teria uma missão fácil de recuperar muito terreno para Tiago Maia. Rafael Gomes, por esta altura, ia tentando aproximar-se de Bruno Freitas, do Ludens de Machico, e já o tinha mesmo dentro do seu alcance visual. Passava também ali aquele que seria o mais rápido nos 90 km, o espanhol José Luís Dourado, ele que viria então a ser o mais forte ao longo dos 90 km de ciclismo. Paulo Adão Coelho, também um atleta muito batido nestas distâncias, a fazer aqui também uma prova muito consistente, sempre aproveitando toda a sua experiência na longa distância para gerir muito bem o esforço ao longo de toda a prova. Prova essa que foi, tal como já tivemos a oportunidade de mencionar, uma prova especialmente dura para os atletas, mas que, do ponto de vista da organização, acabava sempre por receber os mais rasgados elogios por parte de todos os participantes. De resto, o percurso é lindíssimo, apesar de difícil, e a Associação de Triatlo de Caminha e os demais membros da organização acabam por nunca se poupar esforços para fazer com que todos estes atletas sejam efetivamente bem recebidos aqui na Vila do Distrito de Viana do Castelo. Entretanto, já a chegada ali ao final do segmento de ciclismo, víamos Tiago Maia ainda a manter a liderança e com alguma vantagem para os seus demais competidores. Diga-se de passagem que Tiago Maia foi também dos mais rápidos do segmento de ciclismo e por isso acabou por não perder muito tempo para aqueles que vinham no seu encalço. Bruno Pereira ainda assim conseguia chegar agora já ao segundo lugar ao final dos 90 km de ciclismo, mas estava a 4 minutos do líder da prova, o benfiquista e seu colega de equipa Tiago Maia. Parecia estar a ter uma estreia auspiciosa nesta vertente de triatlo longo. Para já, saía então para os 21 km de corrida finais com 4 minutos de vantagem sobre os seus rivais mais diretos. Aqui a chegada também do mais rápido no segmento de ciclismo, o espanhol José Luís Dourado, que chegava na terceira posição. Chegava em quarto lugar Rafael Gomes, depois de ter conseguido ultrapassar ainda Bruno Freitas, do Ludens de Machico.
Por esta altura, víamos Tiago Maia, que parecia ainda relativamente solto na fase inicial dos 21 km de corrida, que, tal como já dissemos, pressupunha um percurso de ida e volta, para lá a favor do vento, para cá já contra o vento, e fazia-se efetivamente sentir ali algum vento na zona de Caminha, o que viria claramente a ser um obstáculo mais complicado para os atletas de ultrapassarem na fase final. Aqui Paulo Adão Coelho também já a sair para o segmento de corrida, ele que por esta altura seguia então ligeiramente atrás de Jorge Duarte, que também foi recuperando algumas posições no segmento de ciclismo. Quanto ao setor feminino, nada fazia crer que aquela que tinha sido a líder da prova feminina até ao momento, Mar Vilar de Espanha, pudesse ver a sua liderança ameaçada na fase final da prova. As ruas de Caminha recebiam então da melhor forma todos os participantes neste espetacular evento que foi o Triatlo Longo de Caminha em 2014, já na segunda edição. Na frente da prova masculina continuava então Tiago Maia, que ia procurando, passada a passada, manter os 4 minutos de vantagem que detinha sobre o seu colega de equipa, Bruno Pereira, o vencedor da edição de 2013 e que vinha claramente determinado a tentar aproximar-se do seu colega de equipa. Aqui já a chegar também a uma fase crucial da prova. Por esta altura, Tiago Maia começava finalmente a evidenciar algum cansaço. Já se vê aqui o atleta benfiquista um pouco mais de lado, sinais claros de que estava já a entrar em alguma fadiga. Ora, quem não parecia estar incomodado com a fadiga era mesmo Jorge Duarte, que nesta temporada tem estado ao seu melhor nível. Depois da vitória no triatlo longo da Laura Silva, na Madeira, o homem que na temporada passada tinha sido segundo classificado já tinha conseguido ultrapassar precisamente o vencedor da prova de 2013, Bruno Pereira. Rafael Gomes, também sempre fortíssimo na corrida final, começava também a tentar aproximar-se dos lugares do pódio. No setor feminino, aqui vemos também outra atleta estrangeira presente em Caminha, Georgina Eltenton, ela que tinha sido a terceira a sair da água, ainda se aguentou ali no segmento de ciclismo, mas já vemos então aqui Ângela Fernandes do pedalar de triatlo claramente a recuperar terreno para a sua adversária. O vento ia soprando forte no regresso a Caminha, mas nada que impedisse Teresa Cardoso, do Oli Clube dos Galitos, assegurar o terceiro lugar nesta prova longa. Já sabia que era bastante duro, mas eu gosto de provas assim, é um desafio e foi um desafio ganho. Para mim foi ganho, ficar terceiro lugar foi mais que ganho. Um excelente segmento de ciclismo conduziu Elizabeth Souza, do Tricap Pena Firme, ao segundo lugar feminino. Quanto à vencedora feminina, não deu qualquer hipótese à concorrência nacional, a espanhola Mar Vilar, que chegou à linha de meta com 20 minutos de vantagem sobre as suas concorrentes. Es el primer medio que hago y muy contenta con el resultado. La natación bien, la bici muy dura. La primera vuelta se llevaba bastante bien, la segunda peor, las piernas ya no respondían tan bien como en la primera. Y bueno, la carrera a pie un poco más de lo mismo. Los primeros 10 kilómetros ibas un poco viento a favor, también mucho mejor. La vuelta ya se complicaba, venías viento en contra, ya eran los 11 últimos y bueno, los 3 últimos kilómetros no me dieron pasado, pero bueno, ya sabías que la meta estaba ahí y nada, contenta con el resultado. E temos então as 3 primeiras classificadas absolutas no setor feminino do triatlo longo de Caminha. Mar Vilar, Elizabeth Souza do Tricap Pena Firme e Teresa Cardoso do Oli Clube dos Galitos. Recordar também que esta competição revelou os novos campeões nacionais de grupos de idade. No regresso à prova masculina, Jorge Duarte ia rebocando o vencedor do ano passado e juntos ultrapassavam então aquele que foi o líder da prova durante
quase a totalidade da distância. Bruno Pereira ainda tentou aproximar-se aqui de Jorge Duarte e olhando para o relógio, tentando medir a distância que faltava para o final, mas a realidade é que o homem do Garmin Olímpico de Oeiras estava hoje bem mais forte do que o seu adversário do Sport Lisboa e Benfica e, no final, iriam mesmo inverter a ordem da prova de 2013, sendo que Jorge Duarte se revelou então o mais forte nesta segunda edição do triatlo longo de Caminha. Por esta altura ainda estavam os dois a correr, mas sempre com o homem do Olímpico de Oeiras à frente de Bruno Pereira. Ora, quem parecia também bastante folgado na fase final era mesmo o vencedor da edição 2014 do Iberman. 3 semanas depois dessa competição na distância Ironman, eis que Rafael Gomes surge aqui também com uma excelente capacidade de recuperação a competir para os lugares cimeiros desta prova. Ora, Jorge Duarte a chegar ao fim e coroando com grande êxito esta sua participação na segunda edição do triatlo longo de Caminha. Vencedor da prova em 4 horas e 42 minutos. A parte da natação foi diferente do ano passado, consegui sair mais à frente lá da água. Depois na bicicleta é um segmento de ciclismo ao meu jeito, com montanha, o qual eu me sinto muito à vontade. Depois a última corrida foi uma corrida fantástica, comecei, eu sabia que eles iam ali à frente, estava perto deles. Depois foi uma corrida só de gerir e até ao final e correu bem. E numa prova que acabaria por se revelar incrivelmente renhida, 15 segundos depois do primeiro, chegava então ao final também da sua prova o vencedor do ano passado, o benfiquista Bruno Pereira, que este ano é segundo classificado. A prova correu bem, foi o que eu estava à espera, a natação foi suave, o ciclismo foi muito duro e depois na corrida estava muito vento e acabou por nos atrasar um pouco e dificultar ainda mais a progressão e resultou no empenho. Ganhaste no ano passado em Caminha, este ano não conseguiste, para o ano, vingança, não é? Para o ano espero estar cá outra vez em grande forma e é uma prova espetacular e espero poder estar cá nas melhores condições possíveis. Rafael Gomes continua a sua senda de bons resultados nas distâncias longas e consegue mesmo concluir o triatlo longo de Caminha no 3º lugar do pódio. Depois de liderar durante boa parte da prova, Tiago Maia, no fim da sua estreia na longa distância, alcança um honroso 4º lugar. Aqui temos então o pódio masculino a nível absoluto, com Jorge Duarte a alcançar mais uma vitória nesta temporada. O homem do Garmin Olímpico de Oeiras está de facto num bom momento de forma. Segundo lugar para Bruno Pereira do Sport Lisboa e Benfica e o 3º lugar a pertencer a Rafael Gomes da Mousinha Aventura Grupo Valco Before. Para a organização, o balanço desta segunda edição do triatlo de Caminha é bastante positivo e o trabalho de criar uma prova de referência a nível europeu continua assim no bom caminho. A segunda edição correu mesmo bem e acho que já somos uma referência nacional, eu diria mesmo já ibérica, e a ideia é que se torne uma referência europeia e depois, porque não, mundial. Para a autarquia local, a realização deste triatlo é uma forma importante de contribuir para o desenvolvimento da vila de Caminha. Um sucesso absoluto e Caminha esforçou-se para que as coisas pudessem ser assim. Aqui temos uma dificuldade muito grande, como em todo o país. A economia está, enfim, parada, estagnada e temos que saber reagir. E saber reagir é saber reagir com inteligência. E saber reagir aqui em Caminha é o brio de colocarmos os nossos recursos ao favor da economia e, neste caso, a cultura e o desporto a favor daquilo que é o desenvolvimento da nossa terra. Tivemos uma organização impecável. Avisamos cada uma das populações, junta de freguesia a junta de freguesia. Fizemos com que todos se sentissem parte deste evento e, ao sentirem-se parte deste evento, todos contribuíram para ter um grande triatlo aqui em Caminha. A Federação de Triatlo não esconde a sua satisfação pela excelência da prova de Caminha e a vontade de regressar no próximo ano é muita por parte da Federação e dos triatletas. É uma prova a repetir, portanto é uma prova que tem um grau de dificuldade, digamos que elevado, principalmente na parte do ciclismo, mas é disto que os atletas gostam, os atletas de longa distância apreciam as provas difíceis e aderem com bastante facilidade. Vamos repetir de certeza para o ano. Temos que agradecer ao organizador, ao clube local, à Câmara Municipal de
Caminha, que nos apoiaram bastante, às forças vivas locais, e no fundo é isto que mantém o triatlo vivo. Para a semana temos uma prova também aqui bem perto, que é em Esposende. Vamos continuar, estamos a crescer e os atletas estão a aderir com facilidade à nossa modalidade.